Boa noite a todos. Conexão Inter está no ar nesta quinta-feira, pré-jogo daquela seleção que ostenta o distintivo mais sujo do futebol mundial, que é a CBF, a confederação mais nojenta e inescrupulosa da história do esporte. Mas nós estamos aqui para falar sobre as coisas do Esporte Clube Internacional. Mas antes a gente sempre pede para vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e deixar o comentário aqui. Boa noite, Beto, boa noite, Vilmar, boa noite, Augusto, e eu quero dar boa noite a este homem que é uma legenda no que diz respeito ao Esporte Clube Internacional, José Evaristo Villa-Lobos. O Nobrinho, é uma honra te receber novamente na nossa casa. Eu quero te dizer o seguinte: o Conexão Inter, ele já é teu. Sinta sempre-se à vontade em casa conosco para falar e para vir a hora que tu quiser. Boa noite, Nobrinho. Boa noite, meus queridos. A honra é toda minha e é um prazer estar aqui com vocês, porque antes de ser jornalista eu sou colorado. E eu estou vendo aqui bandeira, roupa vermelha. Tá bonito esse cenário aí. É isso aí, obrigado, Nobrinho, pela participação inicial. A gente vai te interrogar bastante aí, deixa só dar oi para os guris aqui. O Vilmar, que tá meio no escuro lá ainda, mas eu tenho certeza que ele vai providenciar um pouco mais de luz para nós lá. Boa noite, Vilmar, tudo bem contigo? Tá com frio aí em Santa Maria, Vilmar? O dia hoje foi complicado, né? Boa noite, Boas, boa noite, Augusto, Beto. Mais uma vez, a satisfação de ter o Nobrinho aqui. É um dia especial para nós, já estamos ficando mal acostumados, né, com presenças ilustres do nosso Esporte Clube Internacional, e realmente foi um dia complicado de ontem para hoje, principalmente na noite de ontem para hoje, porque a temperatura caiu, começou com 26 pela manhã e caiu para 2 no final da noite. Foi muita variação e a gente sentiu muito, mas aí à tarde já começou a melhorar, e agora, apesar de ter caído um pouco, mas acredito que a partir de amanhã já deva dar uma estabilizada no tempo, e essa vai ser a túnica aí do nosso inverno, né? E principalmente aqui em Santa Maria, que a temperatura varia muito. A gente sofre muito, Santa Maria sofre muito com isso. E eu, particularmente, porque sou alérgico, né? Então eu tenho que estar sempre bem agasalhado para não ter nenhum tipo de problema no trabalho e no esporte em geral aí. É um prazer estar iniciando, e quero dizer, Boss, que deu uma escurecidinha, porque eu pintei meu quarto no final de semana. Então, a esposa escolheu uma tinta de fundo um pouquinho mais escura e tá aquela meia luz ali, entendeu? Mas a gente vai providenciar aqui o decorrer do programa, uma qualidade maior. Depois deste momento Cléo Inácio no programa, né? Para quem não sabe, o Cléo Inácio é o meteorologista da empresa lá, que eu não cito, que é envolvido com grupos Zelotes. Eu não cito. Cléo Inácio, momento Cléo Inácio, o homem. Brincadeira da parte, obrigado, Vilmar. Augusto, meu querido, achei sensacional. Augusto, querido, que até hoje eu não decidi ainda se ele é sósia do Carlinhos, se é sósia do Moledo, se é sósia do Ney. Boa noite, Augusto. Tu que é também uma legenda do Colorado. Homem, mil e uma facetas do Colorado. Deus o livre. Boa noite, Boss. Boa noite, Beto, Vilmar. E é muito legal participar desse programa com o Nobrinho aí. É o segundo programa e no primeiro eu não tive a honra de participar, mas feliz por estar aqui agora, poder participar aí. E só fazer um complemento aí no que disse o Vilmar a respeito da temperatura. Tá frio, mas eu vi que ele não tá de luva, que nem certos habitantes aqui do estado, né? Isso aí não. Aí não. Cara, você achou depois abrir não. Com tanta bobagem que a gente já começou dizendo, ele não volta mais. Olha só, uma parte. Tá tão frio aí em Santa Maria que eu fiquei sabendo que o Vilmar caiu da cama essa noite e quebrou o pijama dele. Congelou o pijama. Beto, meu querido, boa noite. Faz tempo que eu não converso contigo. Tu que é quase meu irmão gêmeo, de tanto que a gente concorda nas opiniões. Boa noite, meu querido. Boa noite
Boa noite, nação colorada. De fato, né? A gente está aí sem jogos do Inter, né? Sem jogos do nosso grande Colorado. A gente fica um pouco mais ausente e até as nossas concordâncias de opinião, certa feita, até foram alvo de suspeitas de que nós éramos a mesma pessoa com 2 números no grupo de WhatsApp. Essa tu tem que ouvir. O Beto e eu, nós concordamos em praticamente tudo, né? Nós pensamos futebol muito parecido. Determinada feita, perguntaram para nós se nós éramos a mesma pessoa utilizando 2 números. Tanto que a gente concorda. Vocês podiam fazer uma comissão técnica, os dois. Eu já estou aqui com a camisa do Klemer, né? Camisa aí que nos deu o Mundial. Também em homenagem, não só ao Nobrinho, que foi uma camisa do momento que ele participou da gestão, como também ao Alisson, né? Nossa cria da nossa base do Celeiro de Ases, que hoje vai estar em campo, né? Um dos principais jogadores da seleção e o melhor goleiro do mundo atualmente. Então, uma homenagem aí ampla, não só ao Nobrinho, como também ao Klemer e ao Alisson. É isso aí, pessoal. Vocês já viram que o programa hoje, de fato, é especialista. Eu te disse que hoje nós iríamos te interrogar bastante, né? Espero que tu não fique chateado conosco, mas nada para levar para o lado pessoal, jamais. Nobrinho, como é que está sendo para ti ficar sem o Internacional nesses dias aí que está acontecendo essa Copa América, aí, um torneio totalmente descaracterizado, né? Digamos assim, esvaziado, né? A prova disso é o péssimo público e assim, o fracasso que vem sendo a competição, né? Olha, eu me sinto vazio, sabe? Porque o Internacional faz parte da vida da gente, né? Pelo menos uma vez por semana a gente sabe que o Colorado vai jogar, né? Então eu acho que eu e a grande maioria da torcida do Inter está contando os dias para acabar essa Copa América, que eu acho que pode ter um jogo legal da gente ver, se é que vai ter, que é Brasil e Argentina. E o resto é o resto. Eu torço muito pro futebol uruguaio, gosto, mas não é mais um favorito, vamos dizer assim, para ganhar a competição. Até porque o futebol sul-americano está nivelado por baixo, né? É muito fraco, muito fraco. Principalmente no que tange falar de seleções. Tanto que a Europa ganhou 2006, ganhou 2010, 2014 e ganhou 2018. São 4 Copas do Mundo seguidas. É o dinheiro, né? Eles contratam os bons, né? Eu tenho uma teoria minha. Só jogador ruim não vai embora. Todos os bons vão, porque eles têm dinheiro e levam. Eu vi como é que o Pato foi embora. Eu estava na sala do presidente. Não teve conversa. Tinha um valor, o cara depositou o cheque e ainda não deixou o Pato ficar. Vocês lembram? O Fernando Carvalho queria que o Pato jogasse até o meio do ano, se não me falha a memória. Não, vou levar para lá. Vou levar e levou. Pagou e levou. Levou e ficou treinando separado. Né? Eu não lembro se foi o empresário ou o pai do Pato, né, que fez uma analogia à compra de um sapato, né? Ele disse que quando a gente vai na loja comprar um sapato, a gente quer levar o sapato embora na hora e não daqui a 4, 5 meses. Gente, durou 2 minutos a negociação. O presidente lá do time entrou, entregou o cheque e levou. Acabou, cara, acabou. Aí eu chamei a imprensa para fazer entrevista. Eu pensei que, eu vou ficar a noite inteira aqui com esse troço. Não tem discussão. Eles têm dinheiro, tem o preço e eles levam. Nós não temos. O sul-americano não dá para comparar, né? Não dá financeiramente, não dá. Nobrinho, mas eu vou te dar uma informação, então. Não te preocupa que, por exemplo, o Richelli não vai jogar na Europa. Não. É que eu disse, eu vou dizer o que eu falei antes. Todo jogador bom vai embora. Só o ruim fica. O ruim ninguém quer, né? O Richelli não vai jogar na Europa. Aliás, eu
Eu quero a tua opinião, Nobrinho, já para a gente abrir de uma vez o debate e falar sobre o Internacional. Que decisão equivocada, mais uma da nossa gestão em manter esse jogador aí, né? É brincadeira, é inaceitável. Inexplicável, porque esse jogador, se a gente for levar em conta o custo-benefício, ele custa uma fortuna para o Internacional, que ele jogou acho que 1 ou 2 vezes. Chegou machucado, vocês todos lembram, ficou aí meses tratando. Aí é a reserva do Dourado, reserva do Lindoso, ele não joga nunca. Então, para que ficar, pô? Né? Você tem toda a razão. Caro, né? Um jogador caro. Caríssimo, caríssimo. Mas outro é aquele centroavante que era do São Paulo. Glorioso Trellis, né? Parece que mandaram embora, né? Ou ninguém quer, né? Não. Ninguém quer. Assim, o Vasco queria ele. Só que sabe o que acontece? Aí tu vê o caráter do jogador. O seu Santiago Trellis, ele não quis ir pro Vasco recebendo menos, mas lá ele ia jogar. Agora aqui, ele vai ficar e recebendo seus vencimentos em dia para correr o trotezinho dele no suplementar ali, né? Esse é o caráter desse rapaz. Eu me lembro que eu escrevi no Twitter, agora vocês vão me ajudar, eu não me lembro qual foi o jogador que ele falou. Ele fez um Twitter para o jogador esse do São Paulo, dizendo o ano que vem a gente está junto de novo. Ou seja, esse cara vem sem nenhum compromisso com o Inter. Não, nada, nenhum. Quem foi o jogador, Beto? Tu te lembra? Foi o zagueiro lá? O Bruno Pérez, acho que é, o zagueiro. O zagueiro assim, eu não me lembro. São Paulo, mas o Bruno Pérez foi mandado embora essa semana. Não é o lateral direito, é o Bruno Alves. Bruno Alves. Acho que é Bruno Alves. O pior é que esse tipo de jogador vem, aqui um mês tem 30 dias, o Internacional paga direitinho, não quer ir embora, cara, não quer. Eu me lembro do Bolatti, o Bolatti foi pro Botafogo, aquele argentino, ele me dizia, Nobrinho, eu fui para lá, os caras não me pagavam o salário. Se eu soubesse, eu tinha ficado aqui na reserva, mas recebendo o mês tendo 30 dias. Mas, Nobrinho, aí eu sou obrigado a dizer, né? Eu não gostava do Bolatti enquanto jogador. Agora, esse tipo de atitude, isso é caráter. Porque ele saiu... Claro que ele era... Saiu para trabalhar. Excelente pessoa. Aliás, olha só, desses castelhanos que eu convivi no Inter, todos eram boa gente. O D'Alessandro, o Guinazu, o Orozco, o Sorondo, todos eram... Eles têm aquela coisa castelhana que realmente contagia o grupo. Eles querem ganhar, cara, aquela gana que eles têm, sabe? Sim, eu gosto de castelhano no meu time, eu gosto. Eu acho que eles ajudam. Tinha 11 castelhanos no meu time, 11. Exatamente. E eu acho que uma das razões que o futebol gaúcho triunfou tanto na história é por causa dessa proximidade que a gente tem com o Uruguai e a Argentina, que a gente tem um pouco disso aí, né? Dessa gana, assim, né? Eu me lembro, meu pai dizia, carioca joga futebol melhor que gaúcho, porque toca bola e papapá, mas o gaúcho ganha do carioca. Ganha na raça. Me serve, né? O interessante é ganhar, né? Jogar bonitinho, claro, não adianta. Claro. Eu vou te dizer uma coisa e tu vai concordar comigo. Aqui no Rio Grande do Sul funciona assim, ó. Nós preferimos ganhar o jogo de 1-0 e aguerrido e tudo mais do que tocar 5, 6. Aqui funciona assim. Gente, eu quero abrir o debate. Fica à vontade aí, quem quer perguntar alguma coisa pro Nobrinho aí. Beto, vou abrir contigo então, Beto. Pergunta alguma coisa pro Nobrinho aí, tu que preparou. Nobrinho, meu caro, tu como foi aí assessor de imprensa, né? Participou aí ativamente de inúmeras gestões do Inter. Eu queria te perguntar como é que é, em razão... Faz pouco tempo aí a direção do Sul-Canoense vetou, né, barrou uma empresa de imprensa do Rio Grande do Sul de participar das coletivas. Enquanto tu dentro da gestão do Inter, chegou em algum momento ventilar alguma possibilidade assim? Evidente que na tua gestão o Inter muito mais ganhou do que perdeu, mas sempre tem aquele repórter penteiro, aquele repórter que tu sabe que é gremista, né? Aquele repórter
que vai lá com a vontade de patifar mesmo a reportagem. Passou já alguma vez pela tua cabeça não precisa dizer nome, mas se passou... Eu vou dizer. Teve um episódio que era o Alexandre Pretzel, vocês devem lembrar dele, sim, que era da Bandeirantes. Está no Esporte Interativo atualmente. Eu não me lembro o que ele fez, tá? Senão eu diria, eu sei que ele fez um negócio lá, que os jogadores ficaram muito bravos. Aí o Vitório Pífero me chamou e me botou, o Vitório Pífero era o vice-futebol na época, me botou eu na frente de todos os jogadores. E os jogadores disseram, olha, nós não vamos dar mais entrevista para ninguém. E aí eu falei, olha, pessoal, eu vou dar a minha opinião. Eu estou do lado de vocês. Enquanto eu trabalhei no Inter, o Inter, para mim, foi tudo. Eu acho que isso é da decência do ser humano. Se eu trabalhar na Rádio Santa Maria, eu vou defender a Rádio Santa Maria até onde eu puder. Então eu disse para os jogadores, na minha opinião, vocês não devem falar para esse rapaz, mas os outros continuem. E graças a Deus eles entenderam. Aí depois o Pretzel pediu desculpa, aí as coisas vão se ajeitando, né? Mas não é uma relação fácil, viu? O jogador com a imprensa, porque eu acho que a crítica existe, a crítica é válida. Todos nós somos criticados. Agora, desculpa o termo, mas sacanagem é que não pode, entende? Tu falar uma coisa que não existiu. O Beto não vai jogar porque estava bêbado ontem. Quer dizer, o cara estava na casa dele com a mulher dele vendo um filmezinho. Então isso não pode, sabe? Então aí eu acho que aí tu tem que jogar pesado mesmo. Pô, se o cara bate, o cara que retire a batida, né? Que se retrate, né? Eu penso assim. Sim, claro. Mas é que seguinte, Nobrinho, assim, é uma via de mão dupla, né? O clube precisa da imprensa e a imprensa precisa muito mais do clube do que o clube da imprensa, porque o clube se vende sozinho a imagem. Eu vou te dizer o seguinte, o Internacional, ao meu modo de ver, já passou da hora de ter um canal de divulgação como tem, por exemplo, o Atlético Paranaense com essa torcida lá. O Atlético Paranaense tem tudo direto com o seu torcedor. Tem um canal de televisão. Eu não sei por que o Internacional não utiliza o canal do YouTube e tudo mais. Tem um jornalista, eu não vou citar o nome do cidadão, porque eu não suporto ele, mas ele diz colorado, né? Inclusive tá lá dos lados do Canadá lá e tudo mais. E se acha bem informado sobre o Inter, né? E tá sempre lançando boatos na internet, Nobrinho. Eu vou te dizer, é complicado, cara. Não, uma coisa que realmente eu acho, é que a maior empresa de comunicação do Rio Grande do Sul, a RBS, que eu trabalhei lá 15 anos, puxa para o lado do Grêmio. Eu vivi isso, porque é uma empresa de gremistas, os donos são gremistas. Vocês não sabem a dificuldade que eu tinha. O Nico Noronha, que já faleceu, que também foi assessor de imprensa do Inter, tínhamos, às vezes, para tirar uma onda, cara. Mas isso aí não existe, cara. O Vilmar não fez nada. Não, mas o Vilmar cuspiu no chão, cuspiu no chão, num descampado, ninguém viu. Não. É mais ou menos assim. Era uma tempestade no copo d'água. Isso eu digo eu mesmo, eu e o Nico, mas cansamos de praticamente brigar com os caras. Mas que barbaridade vocês fazerem isso. Não é isso aí, porque eles realmente puxam para o Grêmio. E aí tem aquela coisa, o Grêmio é fechado, o Inter é aberto. Mas não é assim, cara, não é assim. É que é 2 pesos e 2 medidas. Isso eu senti na pele. Pô, o Internacional foi campeão do mundo, cara. Aí o primeiro jogo empatou em Cidreira. Não lembro nem com quem, vocês devem lembrar. Já queriam fazer uma onda, cara. Pô, raio do Campeonato Gaúcho, né? Os caras tiraram um mês de férias. Aquele time do interior já estava treinando desde outubro, novembro. Quer dizer, eu acho assim que há uma desigualdade entre a cobertura do Grêmio e a cobertura do Inter. Isso eu acho, e eu já coloquei no Twitter, eu digo publicamente isso. Não é igual. E vocês, como vozes do Internacional, têm que denunciar isso aí, porque isso aí realmente existe. São 2 pesos...
eu quero aproveitar, eu quero te perguntar uma coisa, então, e tu fica à vontade para responder ou não. Existe aquele editorial tendencioso, bancado mesmo pelos patrocinadores azuis, no caso, lá? A gente sabe que tem alguns, né? Eu tenho algumas informações que o editorial esportivo dessa mesma empresa que tu trabalhou, ele é tendencioso por conta de uns pila que entra de um forte patrocinador aí. Não, isso eu não sei. Realmente eu não sei. O que eu sei é que os donos são gremistas. Os donos. Quer dizer, tu vai trabalhar... Vou dar um outro exemplo. Faz de conta que o Vilmar trabalha na Volkswagen. Como é que ele vai criticar a Volkswagen? Não pode. Que vem o... qual é a tua, Vilmar? Para com isso. Isso aí, cara, eu senti na pele. Vou dizer de novo, eu e o falecido Nico Noronha. Vocês estão levando o Inter na moleza... aí o Internacional empatava e o Grêmio perdia, tinha mais onda no empate do Inter. Quando era pênalti, duvidoso. Eu me lembro num Grenal uma vez, jogava o Paulo César e o Mário Sérgio no Grêmio, que teve 2 lances que o árbitro não deu pênalti, e a manchete da 0 Hora era pênalti, ponto de exclamação, e o jogador do Grêmio caído. Que foto não mostra se é pênalti ou não, cara. Foto não. Claro que não. Mostra a imagem. Jamais uma foto vai mostrar se foi pênalti ou não. Porque foto é parado, né? Exato. A não ser um soco na bola, claro. Mas não é o caso, né? Sim, é verdade. Augusto, aproveita, pergunta para o Nobrinha também alguma curiosidade tua. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para ele relacionada... Acho que ele meio que já respondeu nesse contexto. Mas de tanta, vamos dizer assim, trairagem, ou lidar com ego e coisa que tem muito a ver com a imprensa, comunicação, justamente tem como elencar, de repente, qual é a maior dificuldade do cargo que ele exerceu durante muito tempo? Se é, de repente, as questões internas ou se é mais realmente lidar com a imprensa, com essas questões de, vamos dizer assim, preferência? Como é que é isso aí? Olha, eu vou te dizer uma coisa... eu lidava muito bem com quem era bom. O cara, o medíocre. Eu quero entrevistar o Nilmar, não vai dar hoje, cara. O Nilmar falou ontem, hoje ele tem que sair mais cedo. Vou acabar contigo. Tu só prejudica a gente. Aí o cara que era bom, não tem problema, vou entrevistar o Vilmar e tá resolvido. Então, assim, uma das coisas que me desgostava muito era a incompreensão. Só que como o Fernando Carvalho dizia, eu endureci o lombo, cara, pode bater. Eu sei que eu estou tentando fazer o meu melhor, cara, e eu tentava facilitar o trabalho de todo mundo. Só que quando chegava, teve momentos que chegava, o Inter ou a imprensa, aí eu puxava para o Inter, porque a questão da lealdade, cara. O Inter era Claro. Os caras eram meus parceiros ali, cara. Teve um episódio... Era onde tu botava comida na tua mesa, né, Nobri? Teve um episódio, o jogador do Inter, aquele paraguaio, o Spínola, deu um soco na cara do jogador de Juventude, uma cabeçada. Eu não me lembro o nome do jogador de Juventude, para não mentir para vocês. Cara, isso aí virou uma onda. Aí eu peguei o cara no ônibus, deixei o cara se acalmar, tudo. E eu sentei no lado dele no ônibus. Espina, vamos fazer o seguinte, amanhã, não adianta dizer que tu não deu a cabeçada, que todo mundo viu. Amanhã eu vou te sentar na sala de imprensa, tu vai dizer o seguinte, com as tuas palavras, claro. Eu errei, me arrependi. Não falo mais sobre esse assunto, muito obrigado. Foi que eu tirei a onda com a mão, assim, cara. Tu entende? Essas coisas que a gente fazia. Porque não dá para mentir, viu? Outra coisa que eu aprendi. Não dá para mentir. O fulano não jogou porque tá com diarreia. Isso aí sempre tem um boca grande que conta. Então, o máximo que tu podia fazer era omitir. O Vilmar tá doente, eu não sei, cara, não sei. Mas entende? Não. E não. E a mentira tem perna curta, isso aí não tem. Mas não era fácil esse trabalho que eu fazia. Era muito. Graças a Deus, os jogadores me queriam muito bem. E eu também tinha a minha experiência, eu conseguia, assim, fazer as coisas direitinho. Por exemplo, se o goleiro tomasse um frango, eu tirava ele da entrevista. A gente tinha fazia um meio de campo certinho. Uma blindagem, na linguagem. Né? Uma amizade. Eu fiquei amigo de muitos jogadores. Em cima do cara, que nem disse o Beto.
Eu fiquei amigo de muitos jogadores. Klemer, do Iar, eu nem vou falar nome, porque foram tantos. E seria até injusto, né, Nobrinho? Seria até injusto tu citar o nome dos caras aí, sendo que tem muita gente. Tu é um cara. Eu tô falando isso não é porque tu tá aqui, mas eu tenho convicção. Tu é um dos caras mais bem quistos dentro do Inter, cara. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. O teu trabalho lá dentro foi feito da melhor maneira possível. E assim, cara, uma coisa que me orgulha, e por Deus, Mansour, que isso não é demagogia, cara. Eu era amigo de todo mundo lá, eu adorava o Banha, o Juarez, as pessoas mais humildes, o Gentil. Eu ficava ali com eles, cara. Aí eu passava brincando, sabe? Pô, vocês não sabem o que o Banha é engraçado. Eu vou falar com o Banha, pro Banha vocês fazer um programa com ele, para vocês darem risada. O cara querido aquele, cara. Mas a gente ri, cara, de chegar a se sentir mal, cara, as bobagens que saíram. Que barbaridade. Mas assim, ó, eu acho assim, ó, a minha vida, eu devo muito ao Internacional. Porque quando eu fui repórter, eu comecei a trabalhar em 76. Olha só. Aí em 76 eu fui bicampeão brasileiro, 79, depois ganhei aquela Copa do Brasil, de 92. Tá. Aí, trabalhando no Inter, aí é covardia, porque aí foi a melhor época da vida do Inter. Campeão do mundo, 2 Libertadores. Uma vez um cara me xingou no Twitter, disse que eu era pé frio. Então tá, cara, eu posso ser pé frio. Quem foi este imbecil? Mas, cara, o Internacional é a minha vida, assim, é uma coisa que é uma paixão, vocês sabem, né? O cara troca de mulher, troca de religião, troca de carro, mas de time de futebol tu não troca. Tu já viu, vocês conhecem alguém que trocou? Não tem. Só um cara que não gosta de... Idiota, desculpa dizer assim. Cara, eu fui guri numa época horrível, a época que o Grêmio ganhava tudo. Eu fui ser campeão com 14 anos, o primeiro título do Beira-Rio. A gente só perdia. Tu sabe o que aconteceu comigo, gente? Eu vomitei de nervoso, que foi 0-0 o Grenal, e o empate era para nós. E teve um gol do Valdomiro injustamente anulado, que teria diminuído o sofrimento da gente. Ó, horrores. Que coisa, isso em 69. Foi quando inaugurou o Beira-Rio. O Grêmio era heptacampeão, 7 anos. Aí, quando inaugurou o Beira-Rio, nós fomos até Octa. Até Octa. É uma marca inédita, que a gente poderia ter repetido se não fosse a gestão do Marcelo Medeiros ter perdido para o novo... Pois é. 2 vezes, nós podíamos ser 9 anos seguidos campeões. Até isso nós perdemos. Através de uma sucessão de erros da gestão Medeiros, né? Mas essa eu quero deixar para daqui uns instantes, que eu quero falar contigo sobre a gestão Medeiros. Eu queria aproveitar esse link aí, todo mundo questionou. Eu queria que o Vilmar fizesse alguma pergunta para ti, porque o Vilmar tinha também sobre a imprensa. Né, Vilmar? Nobrinho, é muito bom ficar ouvindo aqui as histórias, porque a gente vai aprendendo, né? Esses dias nós entrevistamos aqui o presidente Fernando Miranda, também foi uma entrevista muito legal, e ele usou uma expressão que eu depois fiquei pensando em relação a ela, e aí a gente começa a enxergar de outra forma, e por isso que é bom a gente conversar com pessoas como vocês, que viveram o dia a dia do clube. O Miranda usou uma expressão que é o seguinte: a imprensa é um stakeholder externo, ou seja, a imprensa é uma parte interessada externa. E aí, depois que ele falou com ele, eu comecei a analisar qual é o sentido daquilo. E aí depois agora, ouvindo tu falar aqui, dando essa aula para a gente começa a ficar bem mais claro que tem que haver essa relação, que ela existe, às vezes, por vezes conflituosa, por vezes amistosa, mas ela existe porque a imprensa é uma parte interessada, independente dela ser da cor que seja, ela é interessada. Eu queria te fazer uma pergunta, porque tu já respondeu muitas coisas que eu gostaria de ter te perguntado e ouvido, e até te agradeço por isso, mas eu queria fazer uma pergunta assim, ó. Tu já recebeu alguma reclamação de jogador,
para chegar, não precisa nem dizer o veículo, nada, só explicar para a gente, ó, receber uma reclamação, pô, os caras estão me batendo demais em mim, é injusto, ou estão dizendo que eu estou fazendo isso, eu não estou, o que tu pode ter, tu tenta fazer alguma coisa por mim, tu recebeste ao longo desse período alguma reclamação de algum jogador que tu possa contar alguma história nesse sentido, ó, isso está demais, o tal veículo está me incomodando, não é por aí. Tu recebeu alguma vez alguma coisa assim ou não? Recebi muitas vezes mesmo. Só que também, tá, para ser justo, tem uma coisa assim, ó, tem um amigo que ouve, quer dizer, o jogador não ouviu, aí o amigo ouve e passa para o jogador, tu entende? Já Sim. Passa de um jeito, muitas vezes, exagerado. Isso é uma coisa que eu muito fiz. Aí eu, por exemplo, quando era de rádio, eu ouvia a fita. Olha, faz de conta que é tu, jogador Vilmar. Ó, Vilmar, não foi bem assim, foi essa... Mas, claro que tem muita maldade, muita crítica injusta. Agora, eu acho também assim, ó, que o cara que está nisso aí tem que saber conviver com a crítica. Até o Pelé deve ter sido criticado. Não tem uma unanimidade, tu entende? Isso aí faz parte. Não. Tem um sim, tem um que é unanimidade, Nobre. Eu vou ser obrigado a falar, né? O maior de todos, maior que inclusive o Edson Arantes do Nascimento. Vai dizer uma bobagem. Não vou dizer uma bobagem, é verdade, é a maior de todas. Nobrinho, calma. O maior jogador de todos. Charles Arangues, o chileno. Como é bom esse jogador, né? Pô, mudando um pouquinho de assunto, vocês viram como é bom o tal do Nakajima, aquele 10 do Japão? Bom jogador. É bom jogador. Pô, que já está vendido, já está jogando não sei aonde. Não adianta. Eu também. Mas não sei se ele foi. Agora, o Arangues é um jogador arrumador de time, né? É impressionante a eficiência, né? Eu sou suspeito para falar do chileno, porque para mim ele é assim, ó, sem sombra de dúvidas. Para mim, na função que ele exerce, não tem jogador que faça parecido com o que ele faz. Eu vou te dizer mais uma. O Arangues, ele joga a bola que a mídia brasileira e pampiana diz que o Arthur joga e não joga. Bom, eu quase apanhei dos gremistas quando eu botei que o Arthur joga muito para os lados, e eu continuo dizendo, eu sei que ele tem as qualidades dele, mas o que ele mais faz é dar aqueles toquinhos para o lado, gente. Pode quase ver. De 2 metros. Ele lembra muito o Zinho. Protege a bola, gira em cima do próprio corpo e passe lateral e para trás. Passa para o lado, passa para o lado. Mas eu não acho eu não vejo ele como um jogador ofensivo. Ele realmente... Seleção? Nem nível de seleção, Nabi. Fala, eu vou dizer uma coisa para vocês, aí eu assumo a minha idade, que já estou velho. Eu vi esses tempos alguém comparar ele com o Paulo César Carpegiani. Pelo amor de Deus, estão brincando. Isso é brincadeira. É só quem não viu o Carpegiani jogar para dizer isso. Quem falou isso aí é um fanfarrão. Fanfarrão. Fala, Augusto. Tá escrito. Uma pequena observação a respeito do glorioso Arthur, esse aí, que, como diria minha mãe já, tu sabe, moça, é um jogador tico-tico. É o seguinte, se criou até uma expressão para esse... Eu estava ouvindo e fiquei... se criou até uma expressão para justificar o tico-tico dele, o toquezinho. É o ritmista. Mas ele dá o ritmo do jogo. Eles até inventam situações para justificar uma coisa que não tem, que todo mundo está vendo que não é. Mas, enfim, segue o baile. E outra coisa, né, Nobrinho? O Arthur, ele ganhou essa alcunha de craque jogando contra Deportes Iquique, Zamora, Botafogo, Barcelona Lanús. De Guayaquil e o Lanús. Tu me desculpa. Isso pode dizer esse time todo. Pode dizer que é coisa de colorado, recalcado, como já me chamaram, mas nós ganhamos a Libertadores ganhando do São Paulo 2 vezes, nas duas. O Grêmio nessa Libertadores que tu falasse muito bem, não jogou contra ninguém, cara. Contra ninguém. Nunca mais, ouça o que eu vou dizer para vocês, nunca mais vai ter uma Libertadores tão fácil para um clube brasileiro. Eu acho que nós não vamos ver, sinceramente.
A final foi contra o Lanús, gente. Isso é brincadeira, cara. Time de bairro. Exato, time de bairro. Eu não tiro o mérito do Grêmio, azar dos outros. Os outros foram perdendo, o Grêmio foi indo. Mas que foi fácil, foi, pô. Não dá pra negar isso aí. Não jogar. O ano passado jogaram com o River, perderam. Perderam, pronto. E choram até hoje, que eu nunca vi chorar tanto que nem gremista, né? São umas carpideiras, né, cara? Eu não entendo o que choram, né? Cara, não abri. Eu procurei no dicionário o que são carpideiras. Carpideiras eram senhoras que eram em velório. Os gremistas são umas carpideiras, até hoje estão chorando. Eu quero, inclusive, te dizer uma coisa, ó. O Everton não deve voltar da seleção. Aí eu quero ver o rapaz, aquele que utiliza luvas com 21 graus de temperatura, como é que ele vai escalar esse time e vai fazer o time jogar? Porque assim, ó, eu não sei se tu concorda comigo, tá? E já que nós entramos nesse trem aí, eu já vou, inclusive, parar ele também para a gente voltar para o Internacional. Mas eu te digo o seguinte... Esse rapaz aí que traja luvas com 21 graus de temperatura, ele gozou de muito tempo do trabalho do Roger, né? E a hora que ele precisou de fato mostrar trabalho e conhecimento tático, ele meio que sucumbiu com o estrelismo, o egocentrismo dele e as convicções errôneas, né? Não sei se tu concorda comigo. Concordo, e inclusive no jogo Bahia e Grêmio, vocês viram o nó tático que o Roger deu nele, né? Eu acho que o Renato é um excelente motivador. Ele faz os jogadores correrem para ele. Isso é inegável. Mas eu não vejo parte tática no Renato. Podem me chamar de colorado se quiserem, eu não vejo. Ele é um motivador, isso eu reconheço. Mas deu, um motivador. Eu concordo contigo e vou te dizer agora aqui, ó, o Bahia vai tirar eles fora da Copa do Brasil. Deus te ouça. A segunda é aqui ou é lá? É lá. Eles jogam a primeira aqui e a segunda lá. Pois é, isso é bom para nós, a segunda ser na Bahia. Tomara que o Bahia... Eu quero dizer que eu estou extremamente otimista. Mas, Nobrinho, assim, ó, eu queria agora te perguntar algumas coisas da nossa história, assim. Tu que estavas no Internacional, naquele período vitorioso lá, eu queria que tu contasse para nós costumo dizer que o Internacional, quando de fato ele conquistou o primeiro título continental, ele sangrou a América do Sul com a sua cor, né? Ele sangrou ela. Então eu queria que tu passasse para nós um pouco do sentimento do que foi aquela campanha do Inter, porque assim, o Inter foi ganhando corpo durante a competição, jogou bem a primeira fase e tudo mais, teve alguns jogos emblemáticos, mas assim, ó, aonde eu senti, vê se tu concorda comigo, na Libertadores principalmente, a gente tem que estar atento aos sinais, porque ela vai se oferecendo pro campeão, né? E os sinais ele vai ficando evidenciado. Nos nossos 2 títulos, os sinais ficaram para mim muito claros, principalmente em 2006, que é a que eu vou te perguntar, naquela bola no jogo do Libertad contra o Inter no Beira-Rio, que a bola bate no travessão, volta nas costas do Klemer e vai para fora. Ali eu lembro que eu ainda disse pro meu pai naquele dia: o Internacional vai ser campeão continental. E, foi no Paraguai depois... o jogo, Boss. Paraguai, eu ia te dizer. Esse lance foi no Paraguai. Eu quero te dar toda a razão. Exatamente. Tu tirou as palavras da minha boca. Naquele lance eu senti. Porque aquela bola bate no goleiro e entra. E ela correu toda ali e saiu. Ali, para mim, foi um sinal mesmo. Foi um sinal. Então, eu vi mudando um pouquinho... O sentimento do grupo. Eu vi, mudando um pouquinho de assunto, mas bem rápido, aquela famosa luta que o Cassius Clay ganhou do George Foreman, que o Cassius Clay era muito místico. E ele foi numa preta velha, vamos dizer assim, e ela disse para ele: tu vai receber um sinal. Vai receber um sinal. Cara, e o Foreman estava dando nele, mas depois se viu que era estratégia. Ele queria apanhar para cansar o cara. E tem uma hora que tu enxerga direitinho
ele se encosta no corner, no intervalo da luta, e uma daquelas moças bonitas que bota o número do round pisca para ele. Ó, o sinal. Ah, que espetáculo isso aí. Que espetáculo. Então, cara, aquilo ali me arrepiou, sabe? Sim. Aquilo ali foi uma coisa que me marcou assim na vida. Tá, é um filme, mas aquilo ali aconteceu porque era verídico aquilo ali. Sim, então, toda a razão, cara, toda a razão. Aquela bola naquele jogo do Libertad, para mim, foi o nosso sinal. Foi. E até trazendo para 2010, mas eu quero depois de novo voltar nessa pergunta que eu te fiz. Em 2010, nós tivemos os sinais ficaram claros desde a primeira fase, né? Por exemplo, o Internacional, nas 2 vezes que foi campeão continental, ele abriu a Libertadores com um gol do lateral direito. Exatamente. E na segunda Libertadores, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente empatou 1-1 com o São Paulo. O Fernandão no São Paulo, cruzaram uma bola no finzinho, e o Fernandão saltou, e eu pensei, já era, e a bola tirou tinta da trave, foi outro sinal que a gente teve. É verdade. Mas, Nobrinho, eu quero te dizer o seguinte, ainda bem que o Fernandão não fez aquele gol, porque assim, aquilo ali seria cravar um punhal no coração colorado. É verdade, no punhal de todos os colorados. Eu acho, sabe, não é porque o Fernandão morreu, cara, eu acho que o Fernandão foi maltratado no Inter. Eles não deviam ter deixado o Fernandão embora. Não, paga o que ele quer. O cara era um símbolo. Paga, dá o que ele quer. Se ele não quiser treinar, não treina, azar. Ele não podia ter saído. Não podia ter ido pro Garrafa, né? Pro Algarrafa. Nobrinho, em relação a isso que tu tá falando, hoje de tarde eu coloquei uma coisa pros guris aqui, que está se aventando a possibilidade aí do Internacional renovar o contrato do D'Alessandro por mais 1 ano, né? Então aí já querendo antecipar esse assunto. E eu coloquei para eles o seguinte, que seria muito bom o Internacional renovar o contrato dele e já tentar articular alguma coisa para que ele parasse de jogar com a nossa camisa. Eu acho que seria um reparo, assim, até nesse sentido que tu estavas falando agora, o que não aconteceu com o Fernandão. Eu acho que o Inter tem toda a chance de não deixar escapar isso com relação ao D'Alessandro, que é um grande ídolo da torcida colorada também. Outra legenda da nossa história. E que o Internacional, o torcedor mereceria que isso acontecesse com a nossa camisa. Porque eu não sei, Nobrinho, a gente assim, eu não lembro nessa idade moderna do Inter, digamos moderna aí, de 75 para cá, 76, eu não lembro de um jogador que tenha feito isso e que tenha sido um grande ídolo da torcida do Inter. Eu não sei se tu pode elucidar isso para nós e nos dizer, mas eu gostaria... Mas o D'Alessandro é melhor como jogador em si, né? Eu gostaria, assim, que até como símbolo que a torcida, até aproveito aqui esse espaço, eu acho que também isso é um desejo de vocês aqui, gostaria de pedir para a direção do Inter que fizesse alguma coisa em relação a isso, que não deixasse o D'Alessandro encerrar a carreira dele na Argentina, ou simplesmente parar do nada, porque é uma oportunidade única que talvez o Inter tenha com um dos seus maiores ídolos. Jogar mais 1 ano tranquilamente. Exato, e jogar e planejar alguma coisa. Eu vou mais longe. O D'Alessandro, com o perfil físico que ele tem, ele joga, e com o famigerado futebol brasileiro, ele joga mais uns 3 anos se ele quiser. Vocês lembram do final do Júnior no Flamengo? Ele não corria mais, ele fazia todos os gols. O D'Alessandro não é tão jogador. Cada falta que ele batia era meio gol. Jogador assim, enquanto tiver condições físicas, e o D'Alessandro tem, de jogar pelo menos 60 minutos, é ele mais 10, cara. Ele mais 10. Porque ele é a alma do time. 42 para 43, né, Laurinho? Exatamente. 42 para 43 anos. O D'Alessandro é mais que um jogador, cara. O D'Alessandro é uma entidade. Exatamente, eu penso assim. Os colorados têm que respeitar o D'Alessandro, sempre. Tu olha o que esse cara fez, um argentino, cara. A identificação que ele fez com o Inter. E os gremistas odeiam ele. Por quê? Por causa disso. O D'Alessandro é a cara do Inter.
Se tu dissesse machuca muito ele. Por exemplo, eu peço para ti, me deem uma foto do Internacional de um jogador. Qual é o jogador que vocês fariam? A foto do Alessandro. Óbvio. Ele é o primeiro que vem na mente. É o primeiro. Que vem na mente, exatamente. Mas pelo menos um ano, mas tranquilamente, se não forem 2 anos. Entende? Não, concordo contigo. Nobrinho, eu vou te dizer uma coisa. O D'Alessandro vai jogar o Mundial de novo pelo Inter. Ele nos deve aquele Mundial de 2010. Ele vai pagar esse ano, Nobrinho. Os argentinos... O Beto, ele profetizou aqui. Estão reclamando que ele não está na seleção. Eu li isso no El Clarim, Jornal da Argentina, que o D'Alessandro está jogando. Mas eu estou dando graças a Deus que ele não foi convocado. Ainda bem que ele não foi convocado. Entre parênteses aqui, que coisa horrível que é esse time da Argentina, né? Não tem nada, né, cara? Medíocre. Aliás, Nobrinho, eu vou ser obrigado a te dizer mais uma também. Se tu não concordar, tu tem todo o direito, mas eu vou te expor a minha opinião, tá? O Messi não é 30% do jogador que a mídia mundial vende. Ele não joga 30% do que a mídia mundial vende que ele joga. Ele não é um cara comprometido com a causa. Ele só joga no Barcelona porque lá tem todo um mecanismo de time e tem toda aquela patota dele lá que funciona. E outra, a arbitragem protege muito ele na Europa. Aqui na América do Sul não tem isso aí. Ele toma-lhe pau e aí ele não rende. Tanto que é o seguinte, ele levou 6 da Bolívia. Olha aqui, ó, nós 5 aqui, se nós montarmos um time aqui, nós treinar 2 semanas, mesmo na altitude lá em La Paz, nós ganhamos da Bolívia. Eu acho de 9, uns 2 eu faço. Eu acho que Messi, ele é bom jogador, só que ele é introvertido, ele realmente, te dando razão, ele sente a adversidade, ele vai sumindo. Agora, ao contrário do Maradona, né, que ganhou uma Copa do Mundo sozinho e em 90 levou a Argentina até a final. E outra coisa, Messi joga só junto com jogadores bons. Na Argentina não tem isso. Então, ele deve sentir um impacto muito grande quando ele sai. Que vamos combinar, deve ser bom jogar no Barcelona, né? Não, eu vou te dizer. Aí eu vou entoar o guinha azul aqui. Não, é o Barcelona, não, é o Inter mesmo. É o Inter mesmo. Beto, tu tá muito quietinho aí, pergunta alguma coisa pro Nobrinho aí. Nobrinho, eu tenho às vezes a sensação de que existem conselheiros no Inter que vazam notícias para a imprensa com o intuito, claro, de prejudicar a gestão atual, a gestão que está no poder, e eles vazam. E vazam alguma coisa para a imprensa criar em cima disso. Isso acontece mesmo? Como é que você, e caso aconteça, vocês tentam buscar quem é, vocês conseguem identificar quem é o jogador? O jogador começa a se afastar. Como é que é essa relação conselheiro, imprensa, jogador? Tu consegue falar para nós um pouquinho disso aí, não? Não, existe o conselheiro, tu tem toda a razão, tem o conselheiro. Eu tenho até uma frase: o maior inimigo do Inter não é o Grêmio, é a oposição do Inter. Tem conselheiro que só faz onda, que seca porque gostaria de estar no poder. Agora, isso aí não chega para os jogadores. O jogador de futebol não sabe isso aí. Isso eu te garanto. Não entra no vestiário se trocou o vice-presidente, se a política do clube não entra, o que é muito bom, né? Porque se entrasse seria um problema muito sério. Mas é uma coisa que não, pelo menos eu não senti. Agora, como eu trabalhei muitos anos como repórter, cara, tinha conselheiro que ligava para a gente para entregar as coisas, sabe? Para fazer onda mesmo. E um dos méritos do Fernando Carvalho,
O Fernando Carvalho, quando o Inter foi campeão do mundo, ele conseguiu unir o Internacional, acomodou a oposição. E aí, cara, todo mundo empurrou para o mesmo lado. O Nobrinho está defendendo o Fernando. Não estou defendendo, eu estou dando um fato para vocês. Isso claro. Eu vi de perto. Estavam os caras da oposição viajando junto. Entende? Isso ajuda, atrapalhar não atrapalha. Claro. E claro. Tem torcedor, tem conselheiro que seca o Internacional. Isso eu digo na cara deles. Quando está na oposição, seca. Tá? Que eu acho lamentável, cara. Eu jamais secaria o Internacional. Eu não consigo. Abrinho. Boss, fica à vontade, Vilmar. Bem rapidinho, fala. Aproveitar um gancho. Eu não sei se talvez o Nobrinho possa responder para nós. É uma pergunta, mas ela em particular em relação a esse assunto que ele estava falando, particular para ele, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ele é um cara que não vai se refutar de responder. Nobrinho, se tu fosse o Fernando Carvalho em 2016, tu terias voltado ou não? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Fernando Carvalho entrou numa fria, porque ele quis ajudar e não conseguiu. Tá, aí os contrários a eles vão dizer, pô, mas o cara teve um turno inteiro e o Inter afundou. É verdade, mas também era verdade que o Fernando Carvalho era campeão do mundo, era o maior dirigente da história do Inter e entrou naquela barca furada. Aquilo ali, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, acho que vocês vão concordar. Aquele ano tem que esquecer. É um ano que deu tudo errado, sabe? Se nós começar a falar daquele ano, nós vamos falar mal de tudo. Daqui a pouco nós vamos falar mal da cozinheira do Beira-Rio. Deu tudo errado, sabe? Inclusive jogos, vocês lembram? Um lá que estava empatando no final, acho que era contra o Curitiba, não me lembro, nós erramos um pênalti, vocês lembram? São 38. São Paulo. Valdívia botou para fora. Valdívia botou para fora. Eu, Nobrinho, eu sempre tive um orgulho na vida. Pô, o meu time nunca caiu. Nunca caiu. Então, às vezes, essas conversas de bar, os gremistas, esse é campeão do mundo. Eu não era ainda, mas o teu time caiu e o meu não. E agora nós caímos, entende? Me magoou muito. Eu me lembro, cara, quando o Inter entrou em campo para jogar contra o Londrina, primeiro jogo da Série B. Se vocês quiserem acreditar em mim, se vocês quiserem acreditar, eu desliguei a televisão. Eu não vi o jogo. Não vou ver isso aí. E eu não vi aqueles jogos da Série B. Vi um que outro. Porque eu não... Teve foi um sábado de tarde que o Inter perdeu para um time Curumilha no Beira-Rio, que eu também não me lembro o nome. Não sei se vocês recordam, perdeu de 1-0. Era um verde, um time verde. Ainda bem que eu não fiz. Eu acho que eu enlouquecia, cara. Que time era aquele, vocês lembram? Boa Esporte. Olha só, cara. Então, eu prefiro assim, é como se eu tivesse tirado da minha cabeça. O Vilmar me deu um soco, eu caí, desfaleci, fiquei 1 ano em coma. Quando o Inter voltou, eu voltei. Eu quero aproveitar e eu quero te dizer uma coisa. Eu não frequento mais o Beira-Rio, eu tenho assistido os jogos da minha casa e tudo mais, mas eu vou te dizer uma coisa, quando o Internacional cai, naquela reta, os últimos 10 jogos do Inter em 2016 na Série A, eu estive em todos no Beira-Rio. O Vilmar foi comigo, inclusive, em um contra o Flamengo lá que nós ganhamos de virada. Depois Exatamente. Agora eu vou te dizer uma coisa, na Série B eu estive presente no Beira-Rio uma única vez. E o Vilmar acabou me encontrando lá por acaso ainda. Inter e América Mineiro. Foi o único jogo. Então, o jogo que nós nos encontramos, boss, foi Inter e Vila Nova, onde o Guto Ferreira caiu, 1-1. Imagina. E eu tenho verdade. Uma coisa... Eu confundi, é verdade. É verdade. Foi Inter e Vila Nova. Foi o único jogo que eu fui do Inter na Série B. Queda de Guto Ferreira. Eu tenho uma coisa que eu sei que eu estou errado. Olha só, eu sei que eu estou errado. Mas eu gostei que o Internacional não foi campeão da Série B. Porque eu não queria assistir. Porque eu também não queria. Que me xingava no Twitter. Tu tá secando? Eu não estou secando. Não, senhor. Eu não quero esse título. Deixa o Grêmio ter batalha dos aflitos. Nós temos que subir em 4º lugar. Aí tá, eu sei que se tivesse ganho
teria entrado na Copa do Brasil depois, que teria ganho mais dinheiro, mas seria uma vergonha para o Internacional ter sido campeão. Nós tínhamos que esquecer aquele ano não houve, simplesmente não houve aquele ano. Eu penso assim. Não, eu concordo contigo integralmente. Agora, Nobrinho, eu queria aproveitar e te perguntar ainda sobre gestão, né? O que tu tá achando da gestão Marcelo Medeiros do Internacional, que até agora não ganhou absolutamente nada? Eu não tô gostando nada, porque é uma gestão que já está no 3º ano e não ganhou nada. É outra coisa que me irrita, gente. Às vezes eu vejo... Jamais eu vou condenar torcedor, eu respeito o torcedor, eu sou torcedor, nós somos torcedor, mas eu tenho pavor de Colorado que perde um campeonato gaúcho e sai batendo palma pro técnico. Perdemos nos pênaltis. Mas perdemos, gente. Mas então, perdeu. Ouviu a flauta do rival, né? Um clube é grande quando ganha. Aquela foto do Odair abraçando o Renato, o que é aquilo, minha gente? Aquilo é uma coisa... Eu vou te dizer uma coisa. Ô, Nobrinho, eu vou te dizer uma coisa. Se eu sou dirigente do Esporte Clube Internacional, naquela foto ali, caía ele e o Melo junto. Na hora, ele e o Melo. Nobrinho, eu tenho aquela foto guardada aqui. Usarei. A minha grande esperança é que o Internacional ganhe a Libertadores. A minha esperança. Apesar do Odair, apesar dessa série de coisas que a gente falou, eu confio muito na torcida do Internacional. E por mais simples que seja, tem uma coisa que mudou o Internacional e mudou para melhor. Paulo Guerreiro. Tá? Porque no futebol ganha quem faz gol, cara. O resto tudo é conversa. Esse tem pedigree. Vocês todos jogam bola de vez em quando, ganha quem faz gol. E esse cara bota a bola para dentro. Ponto. Não, e outra, né, Nobrinho? Ele é predestinado tal qual o Fernandão. Na hora da fumaça, ele cresce. Ele cresce. Diferente do nosso atacante uruguaio Vagalume, o Paulo Guerreiro, ele brilha no grande jogo. Ele na hora da fumaça, ele mostra que ele tem culhão. Esse Nico Lopes que tu falasse, eu não convivi com ele, mas se eu fosse dirigente do Inter, eu deixava ele permanentemente conversando com um psicólogo, ou um psiquiatra, sei eu, para botar ele, aquela cabeça dele no lugar, porque ele tem condições, né? E ele parece que desliga a tomada, o botão, né? Uma coisa assim, impressionante. Eu vou te dizer o que eu penso exatamente aqui. E eu sei que vai ter um monte de crítica aqui. Te inscreve no canal e me critica aí, tu que gosta do Nico Lopes. Mas eu vou dizer para ti, Nobrinho, como jogador, tecnicamente, ele tem muito recurso técnico. Agora, eu vou te dizer, eu não teria esse jogador no meu time, porque ele não dá para confiar nele. Não dá para confiar. Ele é um jogador inconfiável, exatamente. É um jogador inconfiável. Uma semifinal. Eu vou te dizer mais uma. Tu quer ver o que eu mais peguei nojo dele? O Internacional foi sorteado o Nacional como nosso adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores. No dia seguinte, estava ele postando foto com a camisa do Nacional lá e dando parabéns para os caras. Tchê, isso aí não pode. Lá no teu perfil lá, tá, beleza, dá os parabéns, é teu time do coração, não sei o quê. Agora, seja profissional. O cara não é profissional. E aí eu vou te dizer, Paulo Guerreiro e D'Alessandro enfrentaram, respectivamente, os seus clubes de infância. O Paulo contra o Alianza Lima e o D'Alessandro contra o River. E foram profissionais. Eu vou te dizer, eu tenho receio que o Nico Lopes não seja profissional. Tu entende? Mais do que isso, isso eu te falo da época que eu estava lá, o D'Alessandro, ele chega a se motivar mais quando ele joga contra a Argentina. É impressionante, cara. Ele muda, assim, muda para melhor. Lembra aquela atuação dele contra o... Nós ganhamos a Sul-Americana? Estudiantes. Foi Peron, pô, tá me faltando o nome. Que nós ganhamos. Estudiantes, né? Vocês lembram que ele jogou, cara, lá? Sim. Foi um troço absurdo. Vou te dizer uma coisa. Aquela atuação contra o Estudiantes lá, para mim, tá entre as 5 maiores da história do Inter.
Eu concordo contigo, concordo. Ó, ligeirinho, ó. O 2-0 no Fluminense, o Grenal do século, né? Eu acho que a vitória contra o Cruzeiro, 1-0, gol do Figueiredo, Barcelona. Barcelona. Já são 4, né? Para mim são 5. Aliás, são 6. É que assim, ó, 2006 contra o São Paulo no Morumbi, nós jogamos uma Babilônia. Jogamos uma Babilônia. E teve, eu acho que eu já contei para vocês no outro programa, mas aquele jogo tinha um elevador privativo dos dirigentes de São Paulo. Estávamos eu e o Aleco assistindo o jogo, a gente não sabia. Terminou o jogo, nós descemos no elevador. E estava toda a diretoria de São Paulo. E aí os caras começaram a falar entre eles. Não, lá em Porto Alegre nós vamos ganhar. Aí o Aleco disse assim, não, lá vocês vão tomar de 3. Mas apanharam do elevador, amigo. Sabe que a partir disso, aí o Inter jogou com o São Paulo no Brasileiro, não estava proibido usar o elevador, só a diretoria de São Paulo. O Aleco acabou com o custo do elevador. Ô Nobrinho, deixa eu te fazer uma pergunta, então, aproveitando esse gancho do jogo contra o São Paulo, como é que foi o jogo? A gente ganhou o jogo em São Paulo e teve uma narração do Pedro Ernesto que agrediu a instituição São Paulo, né? Ali ele extrapolou aquilo que o Colorado que queria gritar, né? E foi uma narração que... Um gremista, diga-se de passagem, Beto. Todo mundo sabe que o Pedro Ernesto é gremista, mas é uma narração histórica, né? Como é que repercutiu? Essa narração repercutiu o Brasil inteiro. E também repercutiu a informação de que o São Paulo usaria ela para motivar o time contra o Inter no Beira-Rio. Como é que vocês trabalharam essa situação? Vamos dizer, um combustível para o jogo, contrário ao Inter, favorável ao São Paulo, que o Inter não teve nada a ver com aquilo ali. Como é que se trabalha dentro do vestiário isso aí? Tem que conversar. Teve aquele Grenal do século do Fernandão, eu e o Alexandre Correia, que era o outro assessor, nós descobrimos que um dirigente do Grêmio disse que Grenal arruma casa. E um jogador do Grêmio disse que o Grêmio era favorito para o Grenal. Não me lembro qual era o jogador. Aí nós gravamos a fita e demos para o Joel Santana, na hora da preleção. Cara, e ele pegou aquela fita e não deu bola. Daqui a pouco ele botou e enlouqueceu. Aqui não, gremista nenhum. Alô? Oi, tô ouvindo, pode falar, Nobrinho. Não tem para ninguém. Nós vamos ganhar aqui desses caras. Cara, eu não sei se foi por isso que ganhou, mas ganhamos. E teve outra, na decisão de 2011, no Gauchão, que tava as fitinhas, Grêmio campeão gaúcho. Lembro. E o Newton Drummond, que na época era o diretor, mandou comprar umas 70 daquelas fitinhas e largou por tudo dentro do vestiário. Os caras iam no banheiro, tava a fitinha. Os caras iam arrumar o cabelo, tava na fitinha, ia botar a chuteira. Na hora da preleção, o Bolívar enlouqueceu. Ninguém vai fazer festa em cima da gente. O que esses caras estão pensando? Também não é isso que ganha jogo, mas nós ganhamos. Nos pênaltis, o treinador era o Falcão. Cara, eu acho que essas coisas pode não serem decisivas, mas ajudam. Não, injeta combustível, Nobrinho. Injeta e o time se motiva. Quando o Uruguai ganhou a Copa do Mundo de 1950, olha só a barbaridade, no dia do jogo, antes do jogo, né, o jornal O Globo publicou uma foto imensa de toda a delegação do Brasil. E a manchete, estes são os campeões do mundo. Mesma coisa, eles compraram 30 jornais, rezaram em cima dessas, cada um pisoteando um jornal desse. E aquele Obdúlio Varela disse assim, agora nós vamos ver quem é que é o campeão. E ganharam. Não é por isso que ganha, mas ajuda. Ajuda. Motiva, né? Eu não sei, eu como amador sempre me motivou isso.
Mas, ô Nobrinho, aí eu sou obrigado a dizer, né? Deixa eu aproveitar. Imagina na várzea o cara dizer que coisa boa jogar contra o Vilmar, que o Vilmar não joga nada. O Vilmar enlouquece, cara. Vai levar. É certo que vai levar. O Nobrinho, essa, por exemplo, é uma das minhas críticas ao nosso treinador. Assim, a gente vem ouvindo corneta e as músicas de provocação, principalmente o Renato se vangloriando e gozando em cima da nossa história, e o nosso treinador, ele não leva isso para dentro do vestiário, tia. Pelo menos é o que parece para o torcedor, né? Assim, o que me parece, sabe o que é? Eu vejo no Odair um excesso de profissionalismo. Eu vou te dizer, o que vocês já falaram, e eu vou falar de novo. Aquela foto dele abraçado com o Renato, cara, é triste para quem é colorado aquilo ali, cara. Só botou ele com a cabecinha no ombro do Renato. Que coisa horrorosa, gente. Que coisa pequena, né? Então, para mim, ali ele teria... Esta aqui, Nobrinho. Essa aí, olha só. Vilmar, não, Vilmar. Encosta a cabecinha no meu ombro e chora, né? Chora. Tô guardando. Eu falei que eu tava guardando. Sabe o que vai virar essa foto aí, Nobrinho? Eu vou te dizer, se o Odair levantar o caneco da Copa Libertadores esse ano, essa foto aí vai passar batida, entendeu? Agora, se ele não ganhar nada, isso aí tá na história, entendeu? Tá na história. Estão vendo essa? Sim. Essa eu gosto mais. Também estou guardando. Ô Nobrinho, eu queria aproveitar também e te fazer uma seguinte pergunta, até para a gente encaminhar o final do programa, também para te liberar. A gente já está 1h20 de programa. Se desse, eu ficaria 5 horas direto falando contigo. Vou te convidar para falar de novo no Conexão. Mas eu quero começar a encaminhar o final do programa, te perguntando também justamente sobre isso. O que te leva a crer, afora Paulo Guerreiro, que o Internacional de fato tem condições de conquistar o título da Copa Libertadores, haja visto que, ao que parece, as reposições para o nosso grupo nesse segundo semestre vão ser aquém das nossas expectativas, né? Principalmente depois da declaração lamentável do Rodrigo Caetano, dizendo que o grande reforço do Inter seria o seu torcedor. Então, o que te leva a crer que o Internacional de fato tem condições de chegar ao tricampeonato? Eu acho que o Internacional tem uma torcida que joga junto. Isso sempre foi decisivo, tá? Torcida não joga, sim senhor, joga sim senhor. A torcida do Internacional joga. Se o Odair colocar o time certo, a defesa todo mundo sabe, aí é Dourado, Edenilson, Nonato, D'Alessandro, Nico e Guerreiro. Se ele não inventar, se ele não botar o Paredes, se quando o D'Alessandro cansar ele colocar o Sarrafiori, eu tenho esperança. Eu não acho que o Inter é favorito. Eu não acho. Não, agora, ninguém aqui... eu estou com muito medo. O Nobrinho é pessimista. Não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu estou com muito medo desse jogo em São Paulo contra o Palmeiras. Se a gente não fizer um resultado bom lá, e resultado bom, olha o que eu vou dizer, de repente, assim, na pior das hipóteses, perder por 1 gol, vai ficar muito difícil eu reverter, certo? E o Odair não tem que jogar para empatar com o Palmeiras, porque se jogar para empatar vai perder. Todo mundo sabe disso, tá? Então esse jogo, para mim, é o mais importante do ano para o Internacional, esse Palmeiras e Inter. Vai ser um divisor de águas. Porque se a gente acho também que esse jogo ele vai, para mim, usando a tua expressão, ele vai servir para mostrar se o Odair vai chegar ou se ele vai parar. Exatamente. Não adianta a gente chegar em São Paulo e perder por 2 gols, porque aí não vira. O Nobrinho é negativo. Não sou. Não vira. Se tomar 2, não vira. Então é o jogo mais importante do ano. E que Deus ilumine o Odair, que ele coloque o time certo e com postura correta, que é o mais importante. Jogar como time grande. Né? Sem só se chamar derrota. Se tu chama a derrota vem, cara. Ela vem.
É verdade. Augusto. Eu não gostei desse jogo com o Palmeiras, ser o primeiro jogo depois dessa volta, mas tudo bem, vamos lá. Agora não pode, tem que botar o time certo. E olha, eu acho que um empate lá seria um resultado maravilhoso para o Internacional. Maravilhoso. Sem dúvida. Augusto. Agora, tenho medo do Odair. Estou dizendo aqui publicamente nesse programa de vocês, com a grande audiência que tem, que Deus ilumine o Odair, que ele escalhe o time certo e com postura de time grande. Porque o Internacional é grande. Não é para botar a cabecinha no ombro do Luiz Felipe e chorar depois. Isso aí não. Ah, não. Essa não. O Nobrinho é um mito supremo, né, meu? O homem é mito, meu. O homem é mito. Augusto, encaminha a tua pergunta final para o Nobrinho para a gente liberar o nosso convidado aí também. É até o seguinte, eu queria aproveitar a par, assim, da questão de amor ao clube, de ter privilégio de ter trabalhado no clube que ama e tal. O que te, como profissional, assim, o que te dá uma satisfação de ter, poxa, hoje eu fiz o meu trabalho bem feito? O que te motivava nesse sentido, assim, além de estar trabalhando no Inter, o que exatamente te dava prazer no que tu fazia? O prazer é quando dava tudo certo, quando as entrevistas eram bem feitas, quando ninguém reclamava de nada, mas principalmente quando o Inter ganhava, porque a vitória ajuda muito quem trabalha num clube de futebol. Tudo fica mais leve, sabe? Tudo fica melhor. E eu tive, de novo, eu vou dizer, foi sorte minha. Eu tive a sorte de estar ali, cara, num momento mágico da história do Inter, né? Quando nós ganhamos tudo. Eu me lembro, rapaz, quando nós ganhamos o Campeonato Gaúcho do 15 de Campo Bom, eu chorando, cara. Tu vê como a gente estava fazendo os gols do título. O Souza. Nossa, o Souza, glorioso Souza. Um jogo dramático que estava 2-0, os caras empataram, ou o contrário, né? E aí o Souza fez o terceiro. Aí eu chorando, cara. E aí nós chegamos ao campeonato mundial, que eu acho que essa é uma alegria que todo colorado tem que ter. Nós somos campeões do mundo inteiro. Então, quem é colorado não tem que temer ninguém. Nós temos que respeitar o Palmeiras, mas ter medo do Palmeiras, nunca. Eles devem ter medo do Internacional também, certo? É assim que eu vejo. Com certeza, eu penso igual a ti. Beto, tua pergunta final, teu recado final para o Nobrinho aí, para a gente liberar o nosso convidado também. Nobrinho, só dizer mais uma vez aí que é uma honra poder conversar contigo no nosso programa e diariamente no Twitter, né? Como final, eu só queria aqui confirmar uma suspeita minha também, já que tu aí tem um trânsito, teve aí uma vida dentro do Inter, né? Certa feita o do Alessandro. Na verdade, eu quero te fazer mais duas perguntas, né? A primeira é essa. Certa feita o D'Alessandro disse que cerca de 80% da imprensa gaúcha é gremista. Eu queria saber se tu endossa essa declaração dele ou tu acredita que exista mais um percentual mais parelho próximo ao meio a meio, que a gente sabe que a maioria da imprensa é gremista. Mas tu acredita que ela seja próximo ali 60-40 ou os 80% que o D'Alessandro falou se confirmam? Eu também queria que tu falasse um pouco de como é o argentino. Ele enxerga muito mal a imprensa na Argentina. Como é trabalhar com ele quando ele chega no Brasil e ter que aí diariamente conviver com o repórter, dar entrevista, responder pergunta? Como é que se trabalha essa questão? Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Não, eu não sei, assim, porcentagem. Eu acho que tem muito jornalista gremista, sim, e tem os colorados. O que eu vejo é que os jornalistas gremistas, como é que eu vou dizer, não tem vergonha de puxar para o lado do Grêmio, e os colorados ficam enrustidos. Isso é uma coisa que dá para sentir, né? O colorado sempre em cima do muro e o gremista já sai. Por exemplo, Davi Coimbra, que é o baita de um gremistão,
sempre defendendo o Grêmio, podendo atacar o Inter, ele ataca. Esse rapaz, quando o Inter ganhou o Mundial, ele estava lá, a cara dele parecia que tinha morrido um ente querido, cara. Isso foi uma alegria que eu tive na vida. Que coisa linda. Mas eu sempre tratei os gremistas que iam no Internacional da mesma forma que eu tratava os colorados. Por exemplo, hoje tem esse menino que é assessor de imprensa do Grêmio, ele ia quase que diariamente ao Beira-Rio e nunca foi maltratado, nunca. E até a justiça seja feita, sempre fez o trabalho dele com dignidade. O que eu não gosto é do enrustido. O cara que tu sabe que é gremista, que chegava no Beira-Rio só para fazer onda. Porque aí eu dava no meio dele. Eu dava, se eu pudesse, eu dava. Para com isso, cara, não é isso aí. Mas para mim, não tanto faz se o cara é gremista ou colorado. Eu acho que o cara tem que ser profissional, cara, fazer o trabalho dele e ser honesto. Porque assim, ó, todo mundo tem um time. Tu acha que um árbitro, quando é pequeno, não torcia para o Grêmio ou para o Inter? Que o pai dele ia dizer, por exemplo, o Renato Marcílio, não torce porque tu vai ser juiz? Não. Todo mundo tem um time. Só que na hora do trabalho, o cara tem que ser honesto. Ser profissional, né? Tem uns que não são. Tem uns que não são. Aí eu te respondo. Aí cada um é cada um, tu entende? Dizer, vários que trabalham. A maioria dos jornalistas que trabalham. Não, pode falar, Nobri. A maioria dos que eu convivi eram sérios. Porque uma coisa que eu diferencio muito é o repórter, que é o cara que põe a cara, que está lá no dia a dia, do comentarista que está sentadinho numa cadeira, com ar-condicionado, que mete o pau, mas não vai encarar o Vilmar de frente, porque está longe do Vilmar. Agora, o repórter está lá e o Vilmar está na frente dele. Então, isso também fazia com que a postura fosse bem mais... Que é o certo, cara. Eu fui repórter muitos anos, todo mundo sabia que eu era colorado, e eu nunca fiz sacanagem pro Grêmio, eu sempre fui respeitado no Grêmio, sempre. Até levava o Grêmio mais livre do que o Inter. Tu vê, até isso eu reconheço que era uma falha. Não vou deixar sair, depois vão dizer que eu tô fazendo onda aqui. Uma vez eu vi um jogador dar um soco na cara do Danley, Eduardo, não sei quem, um zagueiro, só estava eu no treino, digo, eu não vou falar porque vão dizer que é mentira minha. E eu vi o Danley dar um soco no cara no treino, entende? Aliás, o Danley estava sempre brigando, né? Estava sempre brigando com um ou com o outro. Esse é um dos sujeitos mais asquerosos do futebol do Rio Grande do Sul, Nobrinho. Eu não gosto. Eu tenho aversão a esse rapaz, a mesma forma como eu tenho aversão, por exemplo, a jogadores como o Edilson, da atual geração, que foi vencedor aqui, o Douglas e também esse outro rapaz que cada vez que ganha alguma coisa, ele faz questão de lembrar do Eduardo Sacha, né? O Luan. É um desclassificado esse rapaz. Esse é um desclassificado. O caráter dele é péssimo. Eu acho que não cabe jogador profissional a flauta no outro. Isso é coisa de torcedor, cara. Como é que o jogador vai... Amanhã estão juntos no mesmo time. Como é que um jogador vai debochar do outro, cara? Isso não existe. Exatamente. Agora, tem toda a razão. Esse Edilson, esse cara, ele deveria ter sido banido do futebol já. Porque ele é um jogador mau caráter. Ele só entra para machucar os companheiros de profissão dele. Ele é bandido. Bandido. Mas um dia ele vai pegar alguém que faça com ele, Nobrinho. Alguém um dia vai dar um pau nele ainda. Isso tu não tem a menor dúvida. Ele vai tomar uma ruim. Um dia ele vai levar, eu também acho. Mas a índole dele é ruim. Ele entra para machucar, cara. Ele entra para machucar os caras. Sujeito mau caráter. Nobrinho, o Beto te perguntou também como é que é a relação com o jogador argentino quando ele vem para cá, haja visto que ele não gosta da imprensa argentina. Como é que é essa passagem com ele aqui? É bem complicado, Beto, bem complicado, porque eles lá não têm o hábito de falar, eles cobram muitas vezes para falar, lá é normal, o jogador vai dar uma entrevista, ele cobra tanto, e a reportagem paga, enfim. Eu tenho um problema do idioma também.
Muitas vezes, a entrevista, o cara pergunta uma coisa, ele não entende o que perguntou. Não é fácil, viu? Não é fácil. O jogador estrangeiro mais assim, que eu vou te dizer, mais fácil de lidar foi o Guinazu. Porque o Guinazu falava bem português e pelo temperamento dele, que é um ser extremamente querido, né? E sabia da importância daquela comunicação dele com a torcida, enfim. Esse cara, eu sou fã. Eu até escrevi no Twitter, ele quase veio jogar aqui, né? Aí o time dele foi eliminado, que a torcida do Inter deveria ter ficado de pé e aplaudido ele. Quase que o time dele se classificou, né? Eu sou fã desse jogador, fui, né? Porque ele parou mais do que a maioria dos que eu conheci na minha vida. Porque aquele é um cidadão, sabe? É um cara sensacional. Profissional, né, Nobrinho? Profissional na essência. Na essência, perfeito, não precisa falar mais. Eu vi esse cara em Bento Gonçalves, tu vê, cara, ele treinava com moletom. Moletom não, essas coisas tipo capa de chuva. Cara, 50 graus no sol e ele correndo com aquilo. Mas por que tu tá com isso, gringo? Não, eu tô porque na hora do jogo eu tiro e eu me sinto leve. Sabe que um dia, na hora do almoço, isso aqui é a história da minha vida, ele tava na minha frente e ele caiu para trás, cara. Caiu desmaiado no chão. Aí eu segurei outra pessoa para ele não bater com a cabeça, porque toda a água do corpo tinha ficado ali inteiro, cara. Tinha que troço absurdo, cara. Agora, eu nunca vi um jogador com uma raça como ele, né? Era lindo ver o Guinazu jogar, é lindo, cara. Mas aí eu sou obrigado a dizer, né? Tu teve, né? Melhor dizendo, um colega de profissão que falava mal dele em todos os espaços que tinha oportunidade, que é o Maurício Saraiva. Mas aí, cara, aí a opinião dele, que eu vou te dizer o seguinte, eu considero uma opinião muito errada do Maurício. Que respeito. Aí é isso que eu digo, uma opinião errada. Nossa. Porque, falar mal do Guinazu é não gostar de futebol, é não entender de futebol. Pronto, fui mais além. Como é que tu vai debochar? Cara, vai jogar bola. Todos nós jogamos, podemos jogar bem ou mal, mas todos nós um dia jogamos. Tu passa pelo cara, quando tu vê o cara tá na tua frente de novo, cara, aí tu dá outro drible nele, quando ele tá ali de novo, é um horror, cara. E aqueles carrinhos que ele não errava né? É verdade. Nossa, fala lá, Vilmar. Uma vez dirigente do Inter, aí eu não vou dizer o nome, tá? Disse pra mim isso. Mas o Guinazu só joga bola pro lado, mas meu amigo, ele não precisa jogar bola pra frente, deixa os outros meia fazer. Ele tira o perigo. É o anjo da guarda da defesa. Quem tu quer mais desse cara? É verdade. Eu nunca vi o Guinazu jogar mal. Vocês lembram de uma partida? O Guinazu falhou, nós perdemos. Eu não me lembro. Não me lembro. Eu nunca vi. E outra, tu Vilmar, já te dou a palavra, só para falar um negócio aqui pro Nobrinho. Tu te lembra, tem até no YouTube o vídeo do Guinazu numa boca do túnel, pré-Grenal, e ele dizendo, nós não vamos entrar para jogar, nós vamos entrar para matar. Para matar. Isso falta nesse time de hoje. Isso falta, Nobrinho. O último Grenal do Olímpico, que nós ficamos com 9 jogadores, terminou 0-0. Cara, com 9, ele correndo contra aquele jogador do Grêmio, parecia que nós tínhamos 13 no campo e o Grêmio tinha 11. Que coisa impressionante. Mas assim, terminava o jogo, ele ficava sentado com uma cara de abobado, coitado, porque ele correu demais, sem uma gota de água no corpo. Aí davam aquelas garrafinhas d'água, ele tomava. Depois de uns 10, 15 minutos, eu acho que ele voltava para o planeta Terra, cara. E levantava. Que coisa impressionante, cara. Que raça, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu conseguisse para nós o contato para o Guinazu ser entrevistado do Conexão, tu poderia ver isso para nós? Com certeza, eu vou atrás. Faz essa gentileza para nós. Assessor de imprensa dele. Eu vou falar com o assessor de imprensa dele, que é o Rodrigo Russumano, e vou ver se ele consegue isso aí. Eu te agradeço mesmo. Olha aí, vocês vão ficar encantados com ele, com as histórias dele, cara.
Nobrinho. Sabe? Cholo é porque é mestiço, né? Sim. O pai dele chamava ele de Cholo. Nobrinho. E o pai do Guiza Azul era enorme, não tinha nada a ver com ele, o Guiza Azul esmirradinho, assim. E tu sabe que o Guiza Azul não era careca? Ele não é careca, ele raspava a cabeça porque gostava. É que nem o Carlinhos e eu aí, mostra eu aí, Rodrigo. O Fernando Carvalho pediu para ele raspar a cabeça, que estava sorte, que o futebol tem muito isso. Quando ele deixou o cabelo. Fala, meu mar. Não, eu quero perguntar para o Nobrinho se ele estava no Beira-Rio. Também tem um vídeo que rola no YouTube aí, se ele estava no Beira-Rio, um treino, dentro do Beira-Rio, onde caiu um raio e todo mundo se atirou no chão e o Guiza Azul ficou caminhando, como se nada tivesse acontecido com ele. Nem piscou. Não vou te mentir, eu não me tremeu. lembro disso. Não me lembro, mas Esse vídeo vou procurar então. Esse vídeo é muito hilário também, é muito bom esse vídeo. Não, eu conheci um cara onde o Internacional treinou em São Paulo, num CT, o cara que caiu o raio nele, cara, ele tinha uma cicatriz no rosto e ficou surdo de um ouvido. Pô, o raio caiu em cima. Tem que rir, né? Eu vi um cara que morreu aqui, onde eu me criei jogando, o raio caiu na cerca e pegou uma fagulha e matou ele. A mulher deixou ele na porta do estádio com 33 anos. Diz que quando começa raio é bom o cara não ficar em coisa descampada, assim, né? Eu vi o cara morrer. Na beira da praia, ou em matagal, em campo de futebol, enfim. Que aí o raio parece que atrai, né? Onde não tem nada. Não sei se é verdade isso. Mas é exatamente isso. Nobrinho, quero... Fala, Vilmar. Eu quero dar uma notícia rasa quarteirão aqui que eu deixei desde o início eu posso dar no meu minuto final aí, mas eu quero dar uma notícia. Tu vai me dizer que o Internacional contratou Charles Aranha? Não. Então não é uma notícia rasa quarteirão. Arrasaria um quarteirão aí Tá, então já pode dar tua notícia e encaminhar o teu minuto final aí, Vilmar. Eu queria primeiro agradecer ao Nobrinho por tanta coisa boa que a gente ouviu essa quase uma hora aqui. Nobrinho, te agradecer, obrigado por ter participado conosco mais uma vez. Eu que agradeço. E foi muito legal. Assim, e eu queria dizer uma coisa, até aproveitando a presença do Nobrinho, essa minha notícia rasa quarteirão é relacionada a um assunto esportivo. Vocês notaram hoje ao meio-dia que teve o programa mais famoso de esportes do Rio Grande do Sul não foi feito dentro do estádio onde está se desenrolando Brasil e Paraguai agora. Não sei se vocês notaram isso ao meio-dia, quem assistiu. Então, eu fui atrás da notícia agora à tarde para tentar descobrir o porquê que não tinha sido realizado o programa dentro do palco do jogo. E aí fiquei sabendo que, devido às condições do gramado, a empresa de jornalística que detém esse programa resolveu não fazer o programa com medo que as duas equipes dessem o maior VO da história e não quiser jogar nesse gramado que eu estou vendo aqui, ó. Está aqui do meu lado, aqui. Que barbaridade. Que barbaridade. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ela acabaria com a América do Sul. Então, essa empresa aí, ela está de parabéns por não ter gravado o programa dentro do palco do jogo, porque seria um VO duplo das duas seleções. Que baita notícia, é um mito mesmo, é um mito. Vilmar, boa noite para ti, que a tua noite aí em Santa Maria não seja tão fria como tem sido as duas últimas aí. Mas vamos para dentro dela. É isso aí. Augusto, teu recado final, te despede do Nobrinho aí. Pô, agradecer aí imensamente, né? Mais uma participação ilustre aqui com a gente, pra gente aprender aí, ouvir histórias muito bacanas a respeito do Inter, uma pessoa que viveu lá, lidou com diversas coisas. E, pô, né, eu tô com saudade já de ver jogo do Inter, eu não aguento mais essa parada, já tá acabando comigo, eu não sei se com você deve estar também. Mas e aí, vamos torcer para que tudo dê certo aí, que a única ressalva que eu faço é que
meu medo, eu sempre tenho aquele medo, né? Eu acredito, mas eu tenho aquele medinho. Que ano passado, a gente, depois da parada, deu uma caída. Eu espero que esse ano não aconteça de novo. Que nem o Nobrinho falou muito bem aí, que o Odair esteja iluminado, que tudo dê certo daqui para frente. Obrigado, boa noite, Augusto. amigos. Boa noite para ti aí. Beto, teu recado final aí. Só de novo agradecer o Nobrinho aí por disponibilizar o tempo dele para nós, para estar conosco, para conversar, né? Para nos passar a vivência dele, o conhecimento dele. Obrigado mais uma vez, Nobrinho. Cada vez que a gente convive assim com o Nobrinho a gente vê o coloradismo dele, assim, ele esbanja coloradismo, né? Exatamente. Eu me sinto, eu sinto prazer em conversar com gente assim, com gente que vê o Inter acima de tudo e só quer o bem do Inter, né? Eu senti isso do Fernando Miranda semana passada, sinto do Nobrinho também, e eu queria aqui te agradecer, Nobrinho, e te parabenizar mesmo e dizer que é um orgulho estar na presença aí de um Colorado tão ilustre e tão grande quanto tu é, Nobrinho. Obrigado mesmo e mais uma vez um abraço. Cara, sabe as palavras, Beto? Nobrinho, teu recado final aí, eu quero te dizer, antes de mais nada, é o seguinte, tu vais retornar no Conexão, tu vai nos prometer que tu vais retornar conosco aqui. Boa noite, meu querido, pode te despedir da galera aí, depois eu te agradeço quando eu for me despedir do pessoal. Bom, boa noite para vocês, é uma honra de coração participar desse programa, e viva o Colorado, tá? E vamos acreditar que a gente pode passar por cima do Palmeiras, e como eu falei antes, que Deus ilumine o Odair, porque nós vamos precisar disso. E dele Inter, tá? E eu concordo. Como é ruim ficar um mês sem o Internacional jogar, né? Parece que está faltando alguma coisa, né? Parece não, está faltando. Tá faltando, tá. Grande abraço, pessoal. Com certeza. Obrigado, Nobrinho, obrigado, Augusto, obrigado, Beto, obrigado, Vilmar, obrigado a ti aí de casa que está nos assistindo, por toda essa audiência, por todo esse carinho conosco. Eu quero agradecer em especial para o Nobrinho por dispor do tempo precioso dele para poder interagir conosco aqui, para poder emprestar para a gente essa sabedoria dele, este coloradismo dele, que, assim, ó, o Nobrinho é um cara que ele transpira Esporte Clube Internacional. E é um dos caras que eu mais admiro, assim, pela postura que ele tem frente às opiniões, frente à forma como ele se expressa, e principalmente, assim, ó, ele não passa a mão em cima daquilo que ele considera crítico. O Nobrinho é um colorado na essência. Então, assim, ó, eu só tenho que te agradecer por mais essa oportunidade de aprender contigo. Tu é um cara, assim, ó, acima da média em todos os aspectos. E é uma honra para nós poder... Falo com certeza em nome de todos aqui, é uma honra te receber no Conexão aqui e te digo, tu faz parte do Conexão, tu não tem a menor dúvida disso, nós vamos querer falar contigo mais vezes, Nobrinho. Você tem que me mandar a carteirinha. Nós estamos providenciando o bonezinho do programa e nós vamos mandar um para ti. Muito obrigado, pessoal, de coração. Boa noite a todos, Conexão Inter vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.